Univesp Polo Pontal, São Paulo. Eixo Licenciaturas. Projeto Integrador. Pontal 1 3N1. Olá, eu sou o Marcos Vinícius e vou te apresentar o nosso grupo. Sejam muito bem-vindos. Estes são os meus amigos de grupo: a Camila, a Laís, a Luana, o Luiz, a Marisa e o Rodrigo. Nosso projeto integrador se trata de alfabetização de crianças com o auxílio de jogos digitais educativos. A nossa pesquisa buscou compreender o contexto social de ensino-aprendizagem de uma escola de educação básica. Optamos por uma escola municipal de ensino fundamental 1 e 2, situada na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, que já era de conhecimento de alguns integrantes do grupo e tornaria o diálogo e a pesquisa com maior facilidade de acesso, devido ao cenário que estamos vivendo, a pandemia do coronavírus. Entramos em contato com a escola e conversamos com alguns professores e gestores. Levantamos dados, enviamos questionários e um dos dados nos fez direcionar nossa pesquisa. Fomos informados que aproximadamente 40% dos alunos da instituição de ensino investigada terminam o terceiro ano do ensino fundamental sem estarem plenamente alfabetizados. Alguns estudiosos, Capovilla e Capovilla 2007, destacam que uma das principais causas do abandono escolar pelos alunos é o fato deles não estarem aprendendo. Após constatar o principal problema dessa escola e discutirmos o assunto em grupo, fomos buscar embasamento em artigos e em livros científicos pedagógicos, com a finalidade de montar uma aula dupla e poder colaborar com a situação-problema dessa instituição. Enviamos um questionário, já com o tema em foco para 2 professores que atuam nessa mesma faixa etária. Colhemos informações e trocamos conhecimento com alguns professores, buscando contribuir com a melhoria das práticas pedagógicas da escola, além de buscar conhecimentos próprios para o grupo de como lidar nessas situações sem deixar de garantir o ensino e aprendizagem que devem ocorrer em sala de aula. Diante desse contexto, nós fomos pensar em uma solução. Esta pesquisa surgiu do tema proposto pela disciplina Projeto Integrador 2, sendo este propor o uso de uma tecnologia para o desenvolvimento da aprendizagem no contexto de um plano de aula. O grupo iniciou suas pesquisas entrando em contato com 2 professores e um membro da equipe gestora da escola analisada, os quais descreveram a não alfabetização de quase metade de seus alunos nas idades entre 8 e 9 anos como um dos problemas mais graves da instituição. De acordo com as afirmações e opiniões dos profissionais, definiu-se o seguinte problema: como podemos desenvolver a alfabetização de crianças do terceiro ano do ensino fundamental por meio de jogos digitais? Sendo o objetivo deste trabalho a elaboração de um plano de aula dupla para os alunos do terceiro ano do ensino fundamental. Logo, deu-se início a uma pesquisa qualitativa em que, primeiramente, realizou-se um levantamento bibliográfico a fim de embasamento teórico e maior familiaridade com o tema. Para a coleta de dados, desenvolveu-se um questionário para os professores da escola pesquisada. As análises e discussões sobre os dados coletados foram todas realizadas por mensagens instantâneas e por reuniões em chamadas de vídeo com a orientadora deste projeto. O resultado deste projeto consistiu na elaboração de uma aula dupla de 1 hora e 40 minutos pelos integrantes deste grupo, cujo tema foi Alfabetização de crianças com o auxílio de jogos digitais educativos. Primeiramente, as carteiras dos alunos serão dispostas em dupla na sala, a fim de trazer um ambiente diferente e mais interativo para os alunos. Em seguida, o docente esclarecerá os objetivos e as etapas da aula, que serão conversa inicial entre professor e alunos, verbalização dos fonemas, jogos digitais e ditado com tampinhas. Nos primeiros 40 minutos da aula, o professor explicitará aos discentes o tema da aula e que também haverá jogos digitais e uma avaliação em dupla, um ditado com tampinhas, previamente confeccionadas pelo professor. O docente explicará aos alunos que a língua, com seu sistema simbólico, nos diferencia das outras espécies de seres vivos e permite a transmissão do conhecimento acumulado entre as gerações de seres humanos. Muitos dos desafios que nós enfrentamos hoje estão escritos em livros e, assim, podemos usar as experiências de nossos antepassados para resolver de forma mais eficiente os nossos próprios desafios.
Diante disso, o professor explicará aos alunos que toda língua possui os fonemas, que são os sons próprios de cada letra. Quando sabemos os fonemas de um idioma, podemos combiná-los em sílabas e essas em palavras, para então aprender e dominar o idioma. O professor também confeccionará previamente à aula um cartaz com letras e a imagem correspondente à representação buco-maxilar da pronúncia dos fonemas, que será fixado na sala de aula. Após essa introdução, o docente verbalizará os fonemas correspondentes a cada letra para os alunos e, em seguida, os alunos os pronunciarão também. O professor também dará exemplos de fonemas e sílabas que podem formar palavras conhecidas pelos alunos. Parte 2. Jogos na sala de informática. Os objetivos da dinâmica, de maneira lúdica, ou seja, por meio de jogos que divirtam e gerem desafios aos alunos, explorar a consciência fonológica das crianças, que deverão identificar as letras do alfabeto por meio dos fonemas, formar sílabas e palavras da língua portuguesa. As mesmas duplas formadas na primeira etapa da aula trabalharão em cada computador. Os alunos revezarão nos jogos. Após concluir o jogo, o aluno cederá o seu lugar ao seu colega de dupla e ambos poderão se ajudar durante os jogos, de forma respeitosa e cooperativa. Haverá 2 jogos que são gratuitos e disponíveis na internet. Um mais básico, chamado Figuras e Sílabas, de formação de palavras com sílabas disponibilizadas aos alunos, e outro de aventura, com fases que envolvem caça-sílabas, combinação de sílabas e identificação de palavras, denominado Brincando com Ariê 3 na Ilha da Aventura. Em dupla, os alunos poderão socializar suas estratégias, tornando o aprendizado mais dinâmico e interativo. Essa parte da aula terá 30 minutos aproximadamente. Os alunos com mais dificuldade para formar palavras começarão pelo primeiro jogo suplicitado e, conforme seus desempenhos, terão acesso ao segundo jogo, o qual será oferecido inicialmente com os alunos com maior facilidade na construção de palavras. Essa diferenciação dos alunos deverá ser percebida pelo professor na primeira etapa da aula, quando as duplas poderão ser reformuladas. Não será um problema se os alunos de uma mesma dupla tiverem níveis diferentes de compreensão fonética e formação de palavras, já que o estudante mais avançado nesses conhecimentos poderá auxiliar o aluno com mais dificuldades. Na avaliação, os alunos, novamente em dupla, receberão um conjunto de tampinhas. Na parte interna delas estarão escritas as sílabas com canetas coloridas. O professor fará o ditado e cada dupla terá que construir as palavras com as sílabas das tampinhas. Após o docente verbalizar cada palavra, ele observará se os alunos acertaram, ou seja, expuseram as sílabas corretamente sobre as carteiras, onde estarão cada dupla. O professor poderá repetir algumas palavras usadas nas 2 etapas, precedentes e palavras semelhantes àquelas. O docente observará as dificuldades dos alunos, a fim de trabalhar nas próximas aulas sobre elas e propiciar o desenvolvimento da estratégia alfabética na aquisição da leitura e escrita. Nessa estratégia, a criança aprende a realizar a decodificação grafofonêmica, com o desenvolvimento da rota fonológica. Esse estágio é a base para o seguinte, o ortográfico, em que, por meio do desenvolvimento da rota lexical, os alunos aprendem a realizar a leitura visual direta das palavras. Nosso projeto teve por objetivo central desenvolver a alfabetização de um maior número de crianças, a partir do problema levantado pela escola acompanhada. Constatou-se que 40% dos alunos da instituição terminam o 3º ano do ensino fundamental sem terem alcançado as competências referentes à alfabetização. Após pesquisa em embasamento teórico, foi elaborado um plano de aula dupla que pudesse ser aplicado aos alunos da escola. Acrescentamos o uso de jogos digitais educativos, que torna possível que o aluno brinque e aprenda de forma desafiadora. Escolhemos também o método fônico, que é uma proposta de alfabetização. Esse método inicia o processo de alfabetização apresentando aos alunos os sons das letras, os fonemas, para que os discentes desenvolvam a consciência fonológica e assim, gradativamente, até atingir o nível de alfabetização desejado. Essa configuração de aula convida o docente a explorar outros recursos, teorias e métodos. Devido ao cenário atual da pandemia do Covid-19, infelizmente não foi possível colocar a aula em prática, mas encaminhamos o plano como uma sugestão aos docentes da escola investigada. Aqui estão nossas principais referências e nossos sinceros agradecimentos.